Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Antônio Júnior e hoje a gente vai trabalhar as medidas de posição média, moda e mediana usando recursos computacionais, tá? Vamos trabalhar usando a ajuda do aplicativo Symbolab. Esse aplicativo ele tem tanto para iOS como para Android, tá? Também está disponível direto mesmo na internet, tá? Você pode digitar no Google Chrome ou no Internet Explorer, Symbolab, que você vai conseguir também achar esse material. Na aula de hoje nós vamos focar a média aritmética simples, a moda e a mediana. Falarei um pouquinho de como calcular, mas o intuito principal aqui é o que? É usar os recursos computacionais para calcular a média, a moda e a mediana. Quem vai ser a média aritmética? A média aritmética, todos nós sabemos que ele é dado pela soma, dos dados, né, que é a questão de dar, dividido pelo número de dados, né? Então, aqui está a fórmula dele, né? Média vai ser o somatório dos dados de variando de 1 até n sobre n. Em outras palavras, pessoal, está me dizendo que isso aqui é isso aqui. Está me dizendo que a média vai ser igual ao x1 mais o x2 mais x3 mais até o xn sobre n. Essa é a ideia dessa forma, tá? Mas aqui, para o nosso estudo, o que é importante aqui? Aqui vai ser o uso de recursos computacionais. Então, aqui eu coloquei uma questão, botei aqui, ó, suponha que a venda mensal de determinada fazenda em toneladas de milho do primeiro semestre de 2011 tenha sido. Aí ele mostra aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês e sexto mês, né? Que é 13,3 no primeiro, 12 no segundo, 13 no terceiro, 14,6 no quarto, 15,1 no quinto e 16 no sexto. E aí ele quer a média da produção. Aqui eu já fiz o cálculo, né? Joguei no aplicativo Symbolab. Ele diz o seguinte: a média aritmética é a soma dos valores do conjunto dividida pelo número de elementos deste conjunto. Se o conjunto de dados contém os valores A1 até a n, ou seja, n elementos, então a média é 1 sobre n do somatório de i variando de 1 até n vezes os AI, tá? Dos AI. Enfim, ele calcula a soma dos conjuntos dos dados, né? Que é isso? Ele soma todo mundo, ó, esse mais esse mais esse mais esse mais esse e esse, que dá 84. Ele calcula o n. O n são quantos elementos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E aí ele divide, né? Essa soma pelo número de termos, que dá 14. Então aqui ele chegou na soma. Agora você me pergunta, professor, como que eu faria esse cálculo lá na página da web? Tem como se mostrar? Então vamos lá, vamos olhar aqui como é que ficaria na página da web. Aqui é o site Symbolab, tá? Ele está em português. Aqui eu tenho várias áreas de estudo. Neste momento a gente vai estudar a estatística, média aritmética. Então eu venho aqui estatística, clico aqui no nome média aritmética, ok? Quando eu coloco média aritmética, ele vai jogar aqui e ele está me dizendo, ó, média aritmética. O segredo aqui é o seguinte, vírgula separa dados. Então, por exemplo, se um dado é 13,3, você vai colocar aqui 13,3. Porque a vírgula, a gente vai usar a vírgula para separar os dados, tá? Então, o próximo termo é 12, depois o 13, depois o 14,6, depois 15,1 e por último 16. E aí basta eu calcular em ir, ficar em ir. E aí ele vai fazer toda a mágica. Ele vem, faz o cálculo, né? E mostra todos os passos, tá? Então aqui está o cálculo usando o Symbolab. Você pode compartilhar esse cálculo, imprimir, jogar PDF. Você pode ocultar a definição aqui, né? Ou exibir a definição, no caso é a definição de média. E aqui tem todos os passos, como é que se calcula, e aqui no final tem o resultado, ok? Agora, pessoal, nós vamos
voltar aqui para o nosso slide e vamos trabalhar as propriedades da média, tá? Só para ficar claro aqui na nossa mente, né? Só quero que vocês lembrem que a média eu posso somar ou subtrair um termo, tá? Se a cada dado, então, por exemplo, se eu somar a cada dado o numeral 3, a minha média vai estar somada a 3. Se eu subtrair em cada um dos dados 4, a minha média vai ficar subtraído 4. De maneira análoga, a segunda propriedade de média é que eu posso multiplicar ou dividir. Se eu multiplicar todos os termos da minha média, a minha média vai ficar multiplicada por essa constante que eu multipliquei. Tá? Então, por exemplo, eu multiplicar todos os dados por 4, a minha média vai ficar multiplicada por 4. Ok? Então, continuando agora aqui. Agora vamos trabalhar a ideia de moda. Ideia de moda. Vamos relembrar o que é moda. Moda, pessoal, é o valor que ocorre com maior frequência em uma amostra ou conjunto de dados. Então, é o que mais ocorre, tá? O que mais ocorre. Porém, pessoal, existem alguns tipos de moda, tá? Por exemplo, existe as distribuições amodais, que não tem moda, bimodais, quando tem duas modas, multimodais, quando tem várias modas, tá? Então, para isso, a gente vai observar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, a amostra. Eu tenho esse aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 5, 6 e 7. Aqui eu vou ter moda 5, porque você pode reparar que o 5 se repete duas vezes. E é o único que se repete duas vezes. Note que, ó, eu vou marcar aqui de azul, ó, 1, o 2, o 3, todos eles se repetem uma vez, ó, o 6 e o 7. Entretanto, o 5 vai se repetir duas vezes. Então, ela tem moda igual a 5. Entretanto, pode ocorrer de uma distribuição ter mais de uma moda, como esse segundo exemplo. Olha só, a amostra 1, 2, 3, e aí você vai ter aqui, ó, 5, 5, 6, 6. Nota que o 5 se repete duas vezes, né? O 5 está se repetindo aqui duas vezes e o 6 está se repetindo duas vezes. E os dos demais termos, apenas uma única vez. Então aqui, como os termos que mais se repetem é o 5 e o 6, e eles têm o mesmo número de repetições iguais, então aqui é uma bimodal, tá? E nesse bimodal eu tenho moda 5 e tenho moda 6. Já nessa nesse terceiro exemplo, eu tenho aqui o 1, o 2, o 3. Agora eu tenho aqui, ó, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Ou seja, aqui eu tenho várias modas, porque o 5 se repete duas vezes, o 6 se repete duas vezes e o 7 se repete duas vezes. Note que aqui eu tenho três modas, né, nesse caso, porque eu não tenho um termo que se repete mais. Os que mais se repetem estão iguais, né? São duas vezes para o 5, duas vezes para o 6, duas vezes para o 7. Já na última, eu não tenho moda, porque se você observar aqui, ó, eu tenho uma vez o numeral 1, uma vez o 3, uma vez o 2, uma vez o 5, uma vez o 7, uma vez o 6. Então, nesse caso aqui, eu não tenho moda. Pessoal, muito legal a explicação de moda, mas o interesse dessa aula é usar os recursos computacionais. Então, novamente, eu vou calcular um exemplo usando a ideia do simbolado. Então, aqui eu peço, calcule a moda da amostra, e ele bota essa amostra aqui, né? E olha só como é que calcula. Quando ele joga aqui no Simbolab, ele faz uma forma que mostra o número de repetições. O 11 se repetiu uma vez, o 5 uma vez, o 1 uma vez. Mas quando chega aqui no 4, o 4 se repetiu duas e o 3 se repetiu três vezes. Então, por esse motivo, o elemento mais comum, ou seja, a moda é 3. Agora, vamos ver como é que calcula essa moda. Então, vamos lá. Aqui eu vou novamente clicar em estatística, mas agora eu vou em moda. Cliquei em moda, ele vai pedir para mim colocar os dados, então vamos olhar aqui os dados. 11, 3, 5,
3, 1, 3, 4, 6, 12, 4, 13 e 8. 13 e 8. Então, eu vou clicar aqui em ir e ele vai gerar a minha moda. Fez os cálculos e mostrou aqui novamente a moda, né? Do mesmo jeito que eu tinha explicado a ideia para vocês, ok? Aqui é a ideia de moda. Agora vamos para a ideia de mediana. Vamos aqui para mediana. Como o próprio nome já sugere, mediana separa o conjunto de dados em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos, ou seja, deixa na média, tá? Ou seja, ele vai pegar um termo mediano, né? Que vai estar no meio. Para isso, é necessário que os dados sejam organizados em ordem crescente ou decrescente. Pessoal, para utilizar recursos computacionais na mediana é muito legal. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que você tem 30 dados. Para você organizar em ordem crescente ou decrescente é meio complicado. Então, quando a gente vai calcular a mediana, a gente tem que organizar em ordem crescente ou decrescente, né? Mas já lá no Symbolab, basta colocar os dados, mesmo que não estejam na ordem, e ele calcula a mediana, né? E aí, o que acontece? Quando ele calcula a mediana, né, ele vai dar o termo central ou os termos centrais e vai dar o valor da mediana. Aqui eu coloquei para vocês como que se calcula a mediana. A mediana vai depender do número de termos. Por exemplo, se ele for ímpar, vou dar um exemplo aqui, ímpar. Se eu tenho n igual a 11, n igual a 11, então a minha mediana, o número, o posicional da mediana vai ser quem? Eu vou calcular da seguinte maneira: 11 mais 1 sobre 2. 11 mais 1 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Ou seja, vai estar na sexta posição. Então, o valor que tiver na sexta posição vai ser a minha mediana. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui n igual a 10, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa ideia. Qual é a ideia? Eu vou pegar 10 sobre 2 mais o termo 10 mais 2, né? Então, 10 mais 2 sobre 2, tá? Isso aqui vai me dar as posições. Então, 10 sobre 2 vai dar 5, mais 12 sobre 2 vai dar 6. Ou seja, a minha mediana, neste caso, vai ser o valor do x5 mais o valor do x6 sobre 2, tá? Que aqui eu estou trabalhando a posição, né? Posição do quinto mais o sexto, ok? Mas isso é um pouco complicado quando a gente pega muitos dados. Então, novamente, vamos lá aprender a calcular no Symbolab. Coloquei aqui um exemplo, considerando a série 0, 2, 3, 6, 2, 8, 3, 9, 3 e 5. Nota que, pessoal, aqui ele não está em ordem crescente, né? Então, vamos ver como é que fica lá no Symbolab. No Symbolab, o que ele vai fazer? Ele pega os dados que tu deu, ó, na mesma ordem, e ele te explica aqui a definição. Primeiro, o que ele faz? Ele ordena os termos em ordem crescente. E depois ele te dá o valor da mediana, tá? Aqui, se você tiver a versão paga, você consegue verificar os passos da mediana. Então, vamos jogar lá essa informação para vocês observarem como que fica a forma de executar no Symbolab. Então, novamente, estamos aqui na página do Symbolab, eu clico em estatística e eu venho aqui em mediana. Ele vai aparecer para mim e eu vou colocar os dados. 0, 2, 3, 6, 2, 8, 3, 9, 3, 5.
E aí eu aperto em I. E ele faz o cálculo da mediana, né? E me dá aqui a mediana como 3. Ok? Turma, com isso a gente finaliza a nossa aula. A ideia principal dessa aula era, além de explicar como se calculava as medidas de posição, a gente queria que você aprendesse a utilizar recursos computacionais, né? Como a gente pôde ver aqui utilizando o simulado. Ok? Até a próxima!